Louvado seja o nome do Senhor, queridos, porque se nós não tivermos mais nada nessa vida, nós podemos confiar e crer que o Senhor é fiel para cumprir com suas promessas para o seu povo. Amém? O nosso Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E é sobre isso que nós estamos falando neste mês de dezembro, o mês em que nós estamos trabalhando um tema chamado promessas. E nós já vimos até aqui que o Senhor fez muitas promessas na sua palavra. Dentre elas, a maior de todas é que Ele enviaria o seu Filho, Messias, o Salvador da humanidade. E de fato, há mais de 2000 anos, Ele veio a este mundo. Deus cumpriu com a sua promessa. E porque Jesus Cristo é a promessa, a maior promessa de Deus para o ser humano, e nós cremos que assim é, eu quero falar com você um pouco mais a respeito de Jesus, como sendo o cumprimento da promessa de Deus para nós. E para isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no profeta Isaías, no capítulo 53. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 12. Isaías 53, começando com o versículo 1 ao versículo 12. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Continuando. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Versículo 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Continuando, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso,
eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, porque em Cristo Jesus nós tivemos as nossas transgressões e os nossos pecados perdoados. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que essa noite Tu fale aos nossos corações e que essa palavra chegue a cada coração que aqui está, Senhor, e que vidas sejam transformadas e salvas no nome de Jesus. Amém. De quem o profeta está falando em Isaías 53? Nós acabamos de ler uma descrição que o profeta Isaías faz a respeito de alguém. De quem ele estaria falando? Ora, não poderia ser de outra pessoa a não ser de Jesus Cristo. Jesus, ele foi descrito como esse servo sofredor. Ele sofreu e padeceu todas essas dores que o profeta Isaías acabou de descrever e que nós acabamos de ler. É interessante, queridos, falar para você que o cumprimento de profecia é uma das provas mais fortes de que a Bíblia é inspirada por Deus e que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Cada profecia que Isaías profetizou em seu livro se cumpriu todas na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que ele é o Filho de Deus. E você pode crer nessa verdade. É por isso que você pode crer na palavra, como sendo de fato uma palavra inspirada por Deus, porque cada profecia se cumpriu na pessoa de Jesus. E você pode crer que Jesus, ele é sim o Messias, o Salvador da humanidade. O Novo Testamento cita e aplica mais textos do livro de Isaías do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Isaías tem aproximadamente 70 citações no Novo Testamento. E o próprio Jesus Cristo fez várias citações, tomando por base muitas profecias que Isaías fez para dizer que ele, naquele exato momento em que ele acabara de ler aquela passagem, estava se cumprindo aquela exata profecia. Por isso que foram mais de 70 citações do livro do profeta Isaías em que nós encontramos no Novo Testamento. Isso é muito importante. Isso é muito relevante, mais uma vez, para nos dizer que Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele cumpriu com cada profecia a respeito dele. Isso, queridos, deve nos trazer muita segurança. De fato, Isaías é muitas vezes referido como um profeta messiânico. Por quê? Por causa das muitas profecias dele que se cumprem especificamente na pessoa de Jesus Cristo. E ele escreveu essas profecias mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. E 700 anos depois, quando Jesus Cristo nasce, todas essas profecias se realizam na pessoa dele. Isso deve nos trazer muita paz. Isso deve nos trazer uma certeza muito forte aos nossos corações, de que aquilo que Deus prometeu na sua palavra, Ele há de cumprir. Porque cada profecia a respeito da vinda do Messias, que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes, todas elas se cumpriram na pessoa de Jesus. Meu irmão e minha irmã, a promessa que Deus faz para o seu povo, as promessas que Deus tem para mim e para você, Ele há de cumprir em Cristo Jesus. Não desista. Não deixe de crer. E é porque Cristo
cumpriu com cada profecia a seu respeito durante toda a sua vida. Que eu quero lhes dizer que essas profecias levou Jesus a se entregar por nós. Jesus se entregou por nós para cumprir com as profecias que estão registradas no capítulo 53 do profeta Isaías. Esse capítulo que nós acabamos de ler, que vai descrever todo o sofrimento que o Cordeiro de Deus, o Messias, o servo amado, iria padecer para salvar a mim e a você. Eu quero destacar algumas lições importantes aqui no capítulo 53 para mostrar para você que Jesus de fato é o Messias e que Ele cumpriu com cada promessa, mesmo que o cumprimento dessa promessa tenha custado a Ele a sua própria vida, tenha custado a Ele muita humilhação, muita dor e muito sofrimento, mas era necessário que isso acontecesse para mostrar a mim e a você o quanto Deus nos ama. Jesus se entregou por nós, para cumprir com as profecias e as promessas de Deus, em Isaías 53. Em primeiro lugar, Jesus foi desprezado. Isaías capítulo 53, o verso 1 nos diz: quem creu em nossa mensagem? O versículo 1 começa com essa pergunta, a respeito do Messias que viria. Quem creu em nossa mensagem? Os judeus não acreditaram na mensagem de Jesus. Jesus veio como Messias, mas Israel não o reconheceu. Israel não aceitou Jesus como o Messias vindo da parte de Deus. Por isso que Jesus foi desprezado pelo seu próprio povo. E Ele continua a ser desprezado ainda nos dias de hoje. Quando a palavra e a mensagem do Evangelho é pregada e cada pessoa ouve e não reconhece que é pecador e não enxerga em Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos dizendo não para Ele. Os judeus não acreditaram em sua mensagem. Jesus veio, mostrou, cumpriu com as promessas e disse: eu sou o Messias, o Filho de Deus. Mas Israel não reconheceu. Israel rejeitou. Jesus foi desprezado. Jesus foi desprezado por muitos líderes da nação de Israel. Os líderes rejeitaram Jesus. E não apenas rejeitaram, mas acusaram-no de estar em acordo com o diabo. Jesus, Ele pregou a respeito do reino de Deus. Jesus curou, Jesus expulsou demônios para dizer: eis que o Filho de Deus está entre vós. Mas os próprios líderes de Israel o rejeitaram e ainda o acusaram de estar fazendo tudo aquilo em nome do diabo. É o que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do versículo 22 a 24, eu vou ler para vocês. Então, levaram um endemoniado, que era cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Olha só, Jesus estava fazendo bem. Jesus estava cumprindo com a sua missão de Messias, de curar, de restaurar a vida, não apenas física, mas a vida espiritual de todos aqueles que estavam cativos pelo domínio de Satanás. E continua o Evangelho de Mateus: todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Não será esse, então, o Messias que viria da parte de Deus? Não será esse o Filho de Deus? O nosso libertador, o nosso salvador? O povo ficou se perguntando. Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram:
é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Ele foi rejeitado pelos próprios líderes religiosos da sua época. Ele foi desprezado pelo povo. As multidões o abandonaram. Quando Jesus confrontou os seus ouvintes com um chamado para se tornarem seus seguidores. Jesus olha para aquela multidão que estavam o seguindo. Muitos o seguiam por interesse, porque só apenas queriam ser curados das suas enfermidades físicas. Outros seguiam Jesus porque queriam comer do pão que ele multiplicava, queriam comer do peixe que ele multiplicava. Achava bonito as suas palavras, mas quando Jesus chama aquela multidão para se tornar um dos seus seguidores, de fato assumirem o compromisso de serem um dos seus discípulos, eles negam, eles desprezam a mensagem de Jesus. E o apóstolo João, no seu evangelho, faz questão de registrar um episódio muito importante a respeito dessa rejeição do povo a Deus, a Jesus Cristo. João capítulo 6, no versículo 65 ao versículo 67. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. João capítulo 6, do versículo 65 ao 67. Diz assim a palavra de Deus. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim. Jesus está dizendo, ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Queridos, nós desprezamos a mensagem de Jesus. Aquilo que já foi profetizado 700 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo pelo profeta Isaías, quando nós lemos no versículo 1. Quem dará atenção à nossa mensagem? 700 anos depois, Jesus olha para aquela multidão que não aceita assumir o compromisso de se tornarem discípulos de Jesus. Voltam as costas para o Messias. Jesus Cristo então olha para os seus 12 discípulos, os apóstolos, e faz essa pergunta: e vocês? Vocês também não vão me abandonar? Vocês não vão virar as costas para mim? Sabe por quê, queridos? Porque assumir o compromisso de se tornar um discípulo de Jesus é abrir mão da nossa própria vontade. Assumir o compromisso de se tornar um discípulo de Jesus é fazer então a vontade de Deus em detrimento da nossa. É pagar um preço que muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar, porque nós não queremos abrir mão daquilo que nos agrada para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Jesus. Isso requer de nós um preço muito alto, e preço esse que nós não estamos dispostos a pagar. E então é mais fácil desistir de Jesus. É mais fácil não dar atenção à sua palavra, à sua mensagem, aquilo que ele prega. E isso já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías 700 anos antes. Onde estarão aqueles que darão atenção à minha mensagem? Jesus foi desprezado. Jesus Cristo foi desprezado não só porque não deram atenção à sua mensagem. Jesus foi desprezado porque ele foi julgado como alguém insignificante. Essa é a verdade. Jesus foi julgado pelas pessoas de Jerusalém e por tantos outros como alguém insignificante, sem importância alguma.
O versículo 2 diz: ele cresceu diante dele quem? Diante de Israel, o seu povo. Jesus cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. O profeta Isaías está dizendo que Jesus Cristo, quando viesse a este mundo, ele viria como esse broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca, como uma erva daninha, aquele mato insignificante, sem beleza, que cresce lá no seu jardim, que você vai lá, arranca e joga fora, porque aquele matinho, aquela erva daninha não tem beleza, não tem importância, não tem significado algum para você. É assim que o profeta Isaías descreve Jesus. Jesus foi desprezado porque ele foi julgado como alguém insignificante. E sabe, queridos, nós continuamos a fazer isso ainda hoje. Quando nós nos rejeitamos, quando nós nos negamos a servir e a seguir a sua palavra. Quando nós dizemos não à vontade dele em nossas vidas. Nós continuamos olhando para Jesus como esse mato insignificante, como essa erva daninha que cresce em meio às flores lindas da nossa vida, a quem nós damos valor, vamos lá e arrancamos e jogamos fora. Desprezamos. Desprezamos. É isso que acontece ainda hoje. O mundo tenta desprezar a pessoa de Jesus a todo custo. Nós estamos no mês de dezembro. Daqui a alguns dias, especificamente dia 25, foi instituído pelo mundo cristão que se comemora o quê? O quê? Natal. O natalício, o nascimento de Jesus Cristo. Se ele nasceu ou não no dia 25 de dezembro, queridos, isso aí não importa. O que importa é que ele nasceu, é que ele veio ao mundo. E se nós, como cristãos, decidimos comemorar o seu nascimento, relembrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, por que então nós olhamos uns para os outros, como bom cristão que somos, aí dizemos assim: boas festas, boas festas. Não é boas festas não, meu querido, é Feliz Natal. Ou seja, louvado seja o nome de Deus, porque Jesus Cristo nasceu. O mundo está querendo menosprezar, diminuir e dizer para nós que em Jesus é insignificante, mas ele não é, porque ele dividiu a história. Uma coisa era antes de Jesus, agora é depois de Jesus. Uma coisa era a sua vida antes de Jesus, outra coisa é a sua vida depois de Jesus. E isso o mundo não pode mudar. E isso ninguém pode apagar. Porque ele é o Messias, o Filho de Deus, o servo prometido. Queridos, isso nós não podemos esquecer. Jamais. Jesus foi julgado insignificante porque Jesus não nasceu em Roma. Ele não era filho de nenhum imperador romano, de nenhum cônsul, de nenhum homem de influência de Roma. Ele nem mesmo nasceu em Jerusalém. Ele não veio como um conquistador, um líder mundial, mas como um bebê indefeso, que nasceu num estábulo, na presença de animais, na pequena aldeia de Belém. Como é que alguém que nasceu em um estábulo, numa cidade, numa aldeia
insignificante, poderia chamar a atenção do povo. É muito difícil. É muito difícil, sabe por quê? Porque, queridos, o que nos encanta é a glória, é a beleza, são os títulos, é o dinheiro. O que nos chama a atenção em uma outra pessoa é algo diferente, que muitas vezes nós não temos. Pessoas comuns, que nada têm a me oferecer, dificilmente me chamam a atenção. É por isso que Jesus não chamou a atenção do povo de Israel. É por isso que Jesus continua a não chamar a atenção de muitos de nós. Porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha títulos de homens. Isso é que chama a atenção de muitos de nós. Ele foi desprezado porque ele foi julgado insignificante. Ele foi julgado insignificante. E as pessoas não lembram que ele abandonou a glória que tinha junto ao Pai, por uma vida sem nada que normalmente atraia as pessoas a seguir alguém, como riquezas, notoriedade política. Cristo teve uma vida humilde. Ele optou pela uma vida simples. Essa é a grande verdade. Ele andava com as prostitutas. Ele andava com os leprosos. Ele andava com os cegos, com os mudos. Ele andava entre todos aqueles que eram rejeitados pela sociedade da época. Como é que alguém dessa forma, com esse tipo de comportamento, com essas atitudes, pode chamar a atenção de alguém? Muito difícil. Mas Jesus Cristo fez questão de viver assim, para dizer para mim e para você, que em detrimento de quem você seja, em detrimento de como essa sociedade enxerga você, em detrimento de como a sua família te enxerga, em detrimento de como o seu marido te enxerga, em detrimento de como a sua esposa te enxerga, em detrimento se você não é valorizado por essa sociedade, lá no seu trabalho, na sua casa, Jesus Cristo te enxerga, Jesus Cristo te vê, porque Ele foi rejeitado e Ele veio para salvar todos aqueles que são rejeitados por essa sociedade injusta. Ele se identifica com você. Você pode até se achar invisível aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus você não passa desapercebido. Você não passa, meu querido. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Porque Ele nos ama. O profeta Isaías então continua, no capítulo 53, e ele vai dizer que Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias vindo da parte de Deus, porque Jesus sofreu por nós. Jesus Cristo sofreu em nosso lugar, Ele tomou sobre si a nossa dor. O versículo 4 do capítulo 53 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Jesus sofreu as dores que pertenciam a nós. Porque nós é que somos pecadores, nós é que transgredimos os seus mandamentos, mas Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas doenças, Ele levou sobre si tudo aquilo que estava reservado a mim e a você, por causa do pecado que nós cometemos. Por que Jesus fez isso?
Isaías declara, queridos, que Jesus morreu por nós. Que Jesus fez, o que Jesus fez, Ele fez por nós. O que Ele sofreu foi por nós. A dor e aquela brutalidade da cruz foi tudo por nós, para nos dizer que nos ama, para demonstrar para mim e para você que é assim que eu te amo. Eu vou pagar um preço que não é meu, um preço que é seu. Um pecado foi você que cometeu, mas eu vou pagar a sua dívida. Eu vou sofrer por você, eu vou padecer na cruz por você, para dizer que eu te amo. É assim que Jesus Cristo prova o seu amor por nós. Foi dessa forma, querido. Sabe? O profeta Isaías disse que ele levaria sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele continua ainda hoje a curar as nossas enfermidades. Você crê que Jesus é capaz de curar toda e qualquer doença? Você crê? Eu creio, querido. Sabe por quê? Porque eu olho para muitos aqui. Muitas pessoas que estão aqui essa noite foram vítimas de doenças graves e graças ao nome poderoso de Jesus foram curadas. Foram curadas, tiveram a sua vida restaurada, porque Jesus é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Ele levou sobre si as nossas doenças. Ele cura, porque Ele é o médico dos médicos. Nada é impossível para Jesus. Eu lembro que quando eu era criança, o meu irmão Daniel, ele tinha asma crônica. Ele vivia tendo crises atrás de crises, crises atrás de crises. E teve um período da vida dele que as crises se tornaram tão fortes, tão agressivas, que ele passava mais tempo no hospital do que em casa. E foi nesse período que ele até reprovou de ano, porque quase ele não podia ir para o colégio. Porque ou ele estava no hospital internado, ou ele estava em casa se recuperando. E um dia, numa noite, ele teve uma crise muito forte mesmo. Estava praticamente sem respirar. O meu pai saiu para o hospital desesperado, levando ele. Quando chegou lá, ele foi atendido. E aí o médico disse para ele, olha, se você tem fé, se apegue à sua fé, porque está séria a situação do seu filho aqui. O papai disse que naquele momento, a única coisa que ele fez foi entrar no banheiro do quarto onde estava o meu irmão, se ajoelhou e orou. Ele disse, Senhor, meu filho te pertence. A vida do meu filho está nas tuas mãos. Sabe, queridos, e imediatamente o Senhor operou. E imediatamente o Senhor trouxe cura. Porque o Senhor ouve as nossas orações. Jesus levou na cruz as nossas enfermidades e as nossas doenças. Isso é bênção, isso é maravilha. Mas eu quero te dizer algo muito importante. Algo que nós precisamos ter em mente e jamais esquecer. De que, embora o Senhor ainda cure doenças físicas hoje, sua maior obra é a cura das almas, concedendo a salvação do pecador. Jesus está interessado em curar a tua enfermidade física, sim, mas acima de qualquer ação de cura física, Jesus está interessado em curar a tua doença espiritual. Nós, sem Jesus, estamos separados de Deus. Jesus Cristo padeceu na cruz, Ele sofreu, Ele derramou o seu sangue precioso, não apenas para curar a nossa enfermidade física, mas acima de tudo para trazer salvação e reconciliação com Deus. Jesus está mais interessado em curar a tua doença espiritual do que propriamente curar a tua doença física. Jesus está mais interessado em trazer salvação para a sua vida do que te fazer um homem próspero, uma mulher próspera.
Jesus está mais interessado em trazer salvação para a sua alma do que te fazer ter um casamento bem-sucedido. Tudo isso é importante para Jesus? É claro que é. Mas a maior importância que Jesus dá é trazer salvação ao homem perdido. É por isso que o profeta Isaías disse que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. E o castigo que estava reservado a nós, Deus fez cair sobre Jesus Cristo. O maior interesse de Jesus, o sofrimento de Jesus na cruz, foi para nos salvar. E é interessante, queridos, que se você fizer uma leitura no capítulo 53, você vai perceber que o tema principal do capítulo 53 é nos mostrar essa verdade. É nos mostrar que o interesse de Deus em enviar o seu Filho, o seu Messias, o Salvador, é salvar o homem da sua doença espiritual. É nos reconciliar com Ele. O versículo 5 diz, mas Ele foi transpassado por causa das nossas, o quê? Transgressões. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Olha aí, queridos, olha só esse movimento que acontece no capítulo 53. Jesus vai trazendo sobre si a nossa culpa. Isso é maravilhoso, queridos. Continuando, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado, versículo 8. O versículo 11, por seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. O Senhor levou sobre si a nossa iniquidade. Você é grato a Deus por isso, meu irmão? Você é capaz de acordar todo santo dia e agradecer a Deus, porque o seu Filho Jesus levou sobre ele a sua iniquidade. Ele levou sobre ele as suas transgressões. Oh, irmãos, essa verdade deveria encher o nosso coração de gratidão. Sabe, mas não, nós ficamos decepcionados, entristecidos, revoltados com Deus, porque às vezes as coisas não saem como nós queremos. E aí você já olha para Deus e diz, Senhor, Tu não me amas. Senhor, por que está acontecendo isso e aquilo na minha vida? O que foi que eu fiz para merecer tanta desgraça? Nós somos muito pródigos em murmurar, em reclamar, mas nós somos tardios para louvar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, porque Jesus pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. Ele nos trouxe salvação. Queridos, essa é a maior bênção que Deus poderia fazer por nós. Aprenda a ser grato a Deus por isso e somente por isso. O versículo 12, e foi contado entre os transgressores. Ele não era transgressor, mas ele foi contado como um, pois ele carregou o pecado de muitos, os meus e os seus. Jesus levou os nossos pecados. Queridos, Ele tomou sobre si o nosso castigo. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. E por causa das suas feridas, por causa das suas dores, por causa do seu sangue derramado, nós fomos curados do nosso pecado. Isso, queridos, deve nos motivar a ser gratos. Ele tomou sobre si o nosso pecado, sua morte, a morte de Jesus, satisfez a ira de Deus contra o pecado, e lhe permitiu esquecer e perdoar os pecados dos que nele creem.
A morte e o sacrifício de Jesus satisfez, aplacou a ira de Deus contra o pecado. Olha, eu quero enfatizar, a ira de Deus contra o pecado, não contra o pecador. Deus não se agrada do pecado, mas Ele ama o pecador. Ele nos ama tanto que Ele fez o seu Filho morrer na cruz por mim e por você. Ele esqueceu, Ele perdoou os nossos pecados. Mas tudo isso graças à ação de Jesus na cruz por nós. O sofrimento de Jesus. Jesus, Ele tomou o castigo que era reservado a mim e a você, Ele levou sobre si. Ele tomou o nosso pecado, Ele suportou nossas dores. Através da sua morte na cruz, Ele nos curou. Ele trouxe paz a nós. Quantos nós não necessitamos de paz nessa vida? Vivemos arrodeados de tantos problemas, de tantas dificuldades. Muitas vezes eu mesmo disse, Senhor, eu só quero um momento de paz hoje. E aí eu esqueço de que Jesus Cristo, na cruz, trouxe paz para todos nós. Se você crer nessa palavra, você precisa entender então essa verdade, de que Jesus Cristo, Ele tomou o nosso lugar na cruz. O versículo 6 diz, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É interessante que o versículo 6 inicia com a expressão todos e termina com a expressão todos, para nos dizer que ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance da salvação de Jesus. Isso é muito importante. Isso é tão importante porque um dia alguém disse que Isaías 53, versículo 6, é o João 3,16 do Antigo Testamento. O que é que João 3,16, lá do Novo Testamento, vai dizer? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus, mas Jesus Cristo na cruz pode reconciliar todos que nele creem. Se você está aqui essa noite, e se você se reconhece como um pecador, se você sabe que necessita de Jesus para chegar aos céus, eu quero lhe dizer que a oportunidade está sendo dada a você, e Jesus Cristo está te chamando para se tornar um filho de Deus. Mas você precisa tomar uma decisão, você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Ele tomou o nosso lugar. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Isso é Jesus. Esse é o grande servo do Senhor, que veio do céu em uma missão de resgate divino. Ele veio resgatar a humanidade que estava perdida e separada de Deus. Ele tomou o nosso lugar. Jesus pagou o preço por completo para que você possa ir aos céus. Não importa quem você seja, o que você fez, ou quão ruim seja o seu histórico de vida, Jesus, Ele veio morrer por você. Não importa o seu passado, não importa o que você fez ou deixou de fazer, Jesus Cristo morreu por mim e por você.
Ele já pagou a nossa dívida. Ele já pagou a dívida que nós tínhamos com Deus por causa do pecado. Sabe, queridos, se você se considera um pecador, você pode ser salvo. A salvação é para você. Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Jesus foi transpassado por uma lança. Ele teve o seu corpo moído por causa de mim e de você. Eu quero finalizar a palavra de hoje te dizendo por quem Jesus foi ferido e moído. Não culpe os judeus pela morte de Jesus, nem muito menos culpe os romanos. Se você deseja culpar alguém, olhe no espelho. Você fez isso, eu fiz isso. Os verdadeiros culpados somos todos nós, porque todos nós pecamos, todos nós transgredimos com a lei de Deus. E se Jesus Cristo foi ferido e Ele foi moído naquela cruz, Ele fez e sofreu tudo isso por mim e por você, para pagar a nossa dívida com Deus, para te salvar. Se tem alguém culpado, esse alguém sou eu e esse alguém é você, porque fomos nós que erramos. Fomos nós que pecamos, mas Jesus Cristo, Ele morreu por mim, por você. Aquele chicote, os espancamentos, o cuspe no rosto, a coroa de espinho, a zombaria, a lança, o abandono e a traição, nada disso aconteceu por acaso. E Jesus fez tudo isso por você e por mim, para dizer para nós, é assim que eu te amo. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador do mundo, eu cumpri com cada profecia de Isaías, porque eu te amo. Eu te amo. É assim que Jesus Cristo prova que é Deus. É assim que Ele provou que é o Messias, sofrendo e morrendo na cruz por mim e por você. Se você é grato a Deus por isso, se você é grato a Cristo pelo sacrifício da cruz por você, feche os seus olhos agora. Quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração. Se você que está aqui essa noite, se você se reconhece como um pecador, e que necessita do perdão de Jesus na sua vida, para se reconciliar com Deus. Se você quer se tornar um filho de Deus, através de Jesus Cristo, eu não estou te convidando para se tornar um membro desta igreja. Eu não vou te fazer um convite para ser nenhum fanático religioso, não. Eu vou te fazer um convite essa noite para você se tornar um filho de Deus, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz para te salvar. Se você se reconhece como um pecador e quer a salvação de Jesus na sua vida, coloque-se de pé, eu quero orar com você essa noite. Esse convite é para aquelas pessoas que realmente querem se tornar filhos de Deus. Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque essas pessoas que estão se colocando de pé, estão dizendo sim para Jesus, estão dizendo sim para Deus, estão entregando as suas vidas nas tuas mãos, Senhor Jesus, e recebe agora essa vida, Senhor, que está dizendo sim para ti, recebe agora como filho de Deus. Oh Pai amado, esteja recebendo esta vida agora, das tuas mãos, nos teus braços de amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque hoje nesta casa houve salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada a ti.
Você que está de pé pode sentar. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.